projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Módulo 3. Implantação e desenvolvimento de aplicações para aperfeiçoamento de processo. Introdução ao módulo 3. Sejam bem-vindos ao módulo 3. Eu, Laís, apresentadora, junto com Tiago Ângelo, co-apresentador, vamos focar na implantação e desenvolvimento de aplicações para aperfeiçoamento de processos. Olá, sejam bem-vindos ao treinamento sobre implantação e desenvolvimento de aplicações para aperfeiçoamento de processo. Vamos continuar e aprofundar sobre os métodos de desenvolvimento de conteúdo dentro da indústria 4.0. Este tema é muito importante, porque mostra em uma perspectiva gerencial o desenvolvimento de um conteúdo tecnológico que faz interface com usuários e sistemas inteligentes. Mostraremos na prática como uma base bem estruturada e os conceitos e métodos para entrega e o funcionamento de uma aplicação conhecida como aplicativo. Vamos lá, começar. O processo de desenvolvimento de software envolve dividir etapas, com o trabalho necessário para desenvolver uma aplicação, desde a análise de viabilidade até a manutenção e atualização. São muitas abordagens ou metodologias que a equipe de desenvolvimento pode utilizar, mas existem etapas em comum entre várias delas. Essas etapas em comum, como a análise de requisitos de design e testes, integram pilares do processo e desenvolvimento do software também, conhecido como ciclo de vida do software. Dessa forma, seguir cuidadosamente cada etapa é uma forma de garantir que o produto final será de qualidade, atendendo às demandas dos consumidores e oferecer um retorno financeiro para a empresa. O desenvolvimento de software sempre envolve certos riscos. Para cada história de sucesso, existem muitas outras que obtêm um final feliz. Por vezes, os processos se alongam, os custos se tornam insuportáveis e os softwares sequer chegam a ver a luz do dia. É à medida que a tecnologia avança e os ciclos de desenvolvimento se tornam ainda mais densos, complexos e custosos. Para dar um exemplo disso na prática, podemos olhar o número de colaboradores envolvidos na popular série Grand Theft Auto, que é o GTA. Para lançar a terceira edição do jogo em 2001, a desenvolvedora gastou menos de 5 milhões de dólares e contou com a ajuda de 23 colaboradores. Uma década depois, para lançar o GTA V, em torno de 1.000 pessoas trabalharam na equipe de desenvolvimento e o custo do projeto superou a marca de 130 milhões de dólares. Assim fica claro o crescimento exponencial ao longo dos anos e do risco do custo também, a complexidade envolvidos na criação de software e entre outros. É por isso que também o bom processo de desenvolvimento pode fazer toda a diferença no final do produto. O
processo de desenvolvimento de software é dividido em etapas: análise econômica, levantamento de requisitos, design do projeto, implementação, testes, documentação e suporte. Então, para entender melhor esse passo a passo, vamos abordar em detalhes cada uma dessas etapas do desenvolvimento. Confira! A primeira etapa do desenvolvimento de software é a análise econômica, ou análise financeira do projeto. Aqui os profissionais da administração e marketing fazem avaliações sobre a viabilidade do software a ser desenvolvido, sua compatibilidade com os canais existentes, distribuição, os requisitos exigidos pela demanda e qual o custo e o tempo necessário para o desenvolvimento. Entre outras coisas, após essa fase de avaliação, a empresa decide se vai dar continuidade ou não ao processo de desenvolvimento. Vale destacar que, a depender do software em questão, a complexidade do projeto pode crescer bastante. Além de problemas técnicos relacionados ao programa em si, pode surgir diversos outros tipos de desafios, envolvendo manejo de risco, direitos de propriedade intelectual, orçamentação, gerenciamento de crise, entre outras coisas. Daí a importância dessa etapa de análise econômica. Afinal, caso a empresa não seja capaz de planejar efetivamente a viabilidade do projeto, ela corre o risco de não conseguir cumprir os termos de contrato e não um limite também, e pode fechar até as portas. Nessa etapa, a equipe de desenvolvimento elabora uma lista com todos os requisitos que o software em questão deve apresentar. Por isso, a análise de requisitos é uma etapa extremamente fundamental. Afinal, a grande maioria dos clientes não tem conhecimento técnico em torno de como os softwares são desenvolvidos. Sendo assim, eles podem possuir uma visão simplista ou abstrata do projeto. Dessa forma, os profissionais de TI mais experientes buscam identificar, ainda nessa fase, requisitos que podem mostrar incompletos ou ambíguos ou até mesmo contraditórios do sistema. Embora as equipes de desenvolvimento se esforcem bastante para garantir que todos os requisitos sejam completos e consistentes, é muito difícil acertar a mão de primeira. Então, a depender do tamanho do ciclo de desenvolvimento, é possível que novos requisitos sejam incorporados ao projeto em etapas posteriores. Essa volatilidade de requisitos é bastante desafiadora, pois a adição ou alteração de alguns requisitos podem exigir modificações mais estruturais do projeto. Por fim, uma vez elencados todos os requisitos gerais determinados pelo cliente, é feita uma análise completa do escopo de processo de desenvolvimento através de elaboração de documento chamado de escopo de software. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver o funcionamento de uma criação de outra aplicação dentro do motor Engine e vamos ver o processo de cada passo a passo, construindo com modelos de humanos 3D e funcionamento de todo o processo de uma máquina. Vamos lá, começamos. Você pode ver que esse é um motor em Unity, né? Que é um programa em Unity, chamamos de Unity, que é a plataforma, o software, e ele é considerado um motor. O que é um motor? Um motor é um programa que gera outros tipos de software. Ele consegue receber sólidos 3D, ele cria sólidos 3D, mas também recebe programação de linguagem C#, Python e C++. Nesse caso, está utilizando C#. Vocês podem ver que o ambiente é um ambiente 3D, praticamente parece um ambiente de CAD, que no lado esquerdo você tem a parte da árvore, né, com todos os objetos, e a outra parte é a parte dos comandos, já com alguma linguagem de programação para dar dinamismo e dinâmica aos modelos 3D. Nesse caso, pessoal, vocês podem ver que ele vai colocar movimentação nos dummies. Os dummies são pessoas 3D. São essas duas pessoas que vocês estão vendo na entrada da máquina e na saída da máquina. Então vocês podem ver o seguinte, que ele está colocando para habilitar os dummies no processo dinâmico da máquina. Lógico, ele tem, nessa máquina tem aquela parte de proteção. Ele consegue ocultar e também aparecer ela. E no interior você pode ver também que tem uma esteira e um braço de robótica para fazer as movimentações. Então, pessoal, o que está acontecendo aqui? Ele está gerando as constraints e vai gerar toda a dinâmica dentro desse modelo.
Ele está selecionando os grupos, criando pequenos grupos de fixação e ocultando eles. Você pode ver, pessoal, no lado esquerdo superior na árvore, você tem as opções que são assinaladas com caixinha e um cadeado. Isso aí é para habilitar os componentes que você quer ou não, ou mostrar os componentes que você quer. E na parte direita, que é a parte de dispensar, onde estão os comandos, aqui você consegue modificação de materiais, trancar o objeto ou então aparecê-lo. Então, assim, você tem infinitas possibilidades nessa parte. Você viu agora que está puxando a descrição, né? A descrição do componente. Você viu também que esse componente ele veio numa extensão em STEP. O que significa, pessoal? Que esse modelo ele foi criado num programa de CAD, que pode ser um CATIA, um NX ou então um AutoCAD, e exportado ou salvado como uma extensão para CAD, que é STEP, pode ser STEP igual esse, ou então AGIS ou Parasolid, porque são arquivos de extensão universal que motores e outros programas conseguem abrir e importar para dentro das suas plataformas. Vocês também podem ver que tem muitos parâmetros, né? O que são esses tipos de parâmetros? Esse modelo, você pode ver lá que tem polys, né? Que são milhões de triângulos, milhões de layers, milhões de cubos e milhões de vértices. Então, assim, para cada objeto, quando você importa para qualquer tipo de programa, e nesse caso, para um motor, ele traz para você toda essa parte de descrição do produto que vem no histórico dele, vindo de um programa de CAD. Então, pessoal, você pode ver que são muitos dados. E dentro dessa cena, olhando que temos essa máquina com todos os componentes, esses dois seres humanos 3D, e com essa cena total, temos aqui 43.966.685 são superfícies, 815 objetos. Então, assim, dentro dessa cena, nós temos aqui 815 objetos. Só que os subobjetos temos 143.508 objetos. O que significa? Fixações, arruelas, porcas, são pequenos objetos que você está vendo, não estão vendo em detalhe, mas quando você dá o zoom você consegue enxergar. Então tem toda essa descrição. E esse modelo, o tamanho dele em megas, está com 435 megas. Então, assim, é um arquivo para 3D, é um arquivo leve, porque normalmente trabalhamos com uns arquivos bastante maiores, né, de 1,5 GB ou 2 GB, mas para este tipo de cena, esse tipo de setagem, e nesse programa que está montando os processos dinâmicos de funcionamento dentro dessa cena 3D, então podemos falar que é um programa, um modelo pequeno, 430 MB. Então a máquina normalmente para CAD abre normalmente. Você tem a parte de tipo de materiais, e se você quiser colocar esse tipo de materiais ou então dar mais realismo à cena, você pode aplicar esse tipo de materiais, igual ele está aplicando os materiais nessa máquina, está aplicando o metal. Lógico que depois que ele finalizar toda a dinâmica, ele consegue afinar essa cena para ficar mais real. Aí entra cálculo de sombra e iluminação. Ele está selecionando a parte de objetos que ele está querendo gerar já a dinâmica já dos dummies, que é os humanos 3D. E finalizando isso, pessoal, essa pequena aplicação, finalizando ela, é uma aplicação de Digital Twin. O que seria uma aplicação de Digital Twin? É um pequeno programinha gerado no motor
que serve para visualização de processo, ou então de segurança, ou boas práticas de operação. Então eu consigo ver ele no 3D View, no computador, ou então no óculos radar virtual, ou então eu consigo também até exportá-los para a realidade aumentada. Então esse tipo de prática de operação, que é para demonstração de operações, chamamos de Digital Twin. Então aqui está montando processos a processo, no final para vermos o que fica esse modelo, que vira uma aplicação que chamamos de APK, que é um executável que você consegue acessar tanto por telefone e também por óculos radar virtual ou então até PC mesmo. E finalizando, pessoal, já está colocando as operações, né? Vocês podem ver que nesse menu ele está querendo separar eles por layers, isola componentes, isola máquinas. Então está demonstrando como é feito toda essa parte de processo. E praticamente essa cena e essa aplicação Digital Twin está finalizada. Pessoal, espero que tenha entendido como funcionam os motores e como também isso pode impactar nos processos das indústrias de manufatura, de produção e com as metodologias da indústria 4.0. Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço, nos vemos. Estabelecidos os requisitos para o software, é iniciada a fase de design do projeto. Nessa etapa de desenvolvimento, a equipe deve ter definida a linguagem de programação, o sistema operacional e os componentes e hardware envolvidos. De acordo com Steve Jobs, um dos ícones da indústria da tecnologia, para criar um bom design é preciso compreender profundamente o produto e seu propósito. Ele tinha uma frase que dizia assim: nunca pode perder de vista a experiência do consumidor final, que o usuário tem sempre a razão. Afinal, na grande maioria das vezes, os desenvolvedores não são representativos no usuário médio, ou seja, ele funciona e faz sentido para eles necessariamente o melhor e mais intuitivo para o consumidor final. De nada adianta, então, de ter um produto repleto de funcionalidades para que o usuário não consiga utilizar como ele gostaria. Por isso, é fundamental apressar na fase de design por erros cometidos a que pode causar grandes dores de cabeça no momento posterior depois do desenvolvimento da aplicação. Existem dois passos importantes dessa etapa: o projeto de arquitetura de software, o projeto de alto nível, o projeto detalhado, também conhecido como o projeto de baixo nível. O projeto de arquitetura de software envolve a avaliação preliminar, ampla principais de módulos ou partes que são desenvolvidas. Já no projeto de baixo nível é elaborado um documento de análise aprofundada do projeto, estabelecendo as relações e conexões que cada módulo. Aqui pode ser desenvolvido os protótipos para afirmar requisitos ou para fazer uma prova de conceito para o PC, ou então uma POC de desenvolvimento. A etapa de implementação é aquela que os desenvolvedores e programadores e engenheiros começam a escrever, de fato, o código de programação do software e os apps. Utilizando como base para isso os projetos elaborados na fase anterior, é aqui que cada um dos módulos que foram imaginados durante a fase de design do projeto ganha vida. Por isso, também, essa pode ser uma etapa mais longa e árdua do ciclo de desenvolvimento. Durante a implementação de software, é comum que os profissionais utilizem ferramentas para agilizar o processo de desenvolvimento. Exemplos disso são as bibliotecas, uma espécie de coleção de códigos de dados auxiliares que funciona nos subprogramas. Assim é possível aproveitar as funções que já foram feitas nessas bibliotecas, ao invés de ter que programar tudo desde o zero. Muitas equipes também utilizam ferramentas como Case para acelerar e dinamizar as etapas de desenvolvimento. São softwares de programação que auxiliam com diversos processos do ciclo de vida do produto, desde a modelagem e a análise de requisitos até a codificação e testagem do programa. Ademais, o processo de implementação pode ser significativamente diferente caso a equipe obtenha utilizar microserviços.
Os microserviços são um tipo de arquitetura de software que cada componente do programa possui seu próprio container. Na prática, os módulos são completamente autônomos e podem utilizar tecnologias ou linguagens de programação diferentes, trazendo uma maior flexibilidade para o processo de desenvolvimento. Assim, a equipe pode trabalhar em múltiplas frentes, simultâneas. Se o trabalho é determinado componente, pode causar impactos inesperados, entre outros módulos do software. O teste de software, como o próprio nome sugere, é a etapa do processo de desenvolvimento que a equipe busca identificar possíveis erros, bugs ou defeitos. Os testes são feitos tanto interno quanto externamente, contanto com auxílio de usuários externos. Em alguns casos, esses usuários testam o programa voluntariamente, em outros a empresa pode contratar a análise de teste do software também, conhecido como testadores de software. A ideia da testagem é exaurir todas as possibilidades de uso do programa, bem como avaliar sua usabilidade, isto é, as suas interfaces e funções são intuitivas para todos os usuários, ou se eles enfrentam dificuldades na hora de utilizar a aplicação. Isso porque as pessoas que estão mais próximas ao projeto eventualmente desenvolvem um olhar viciado e que as falhas eficientes do software não se tornam mais aparentes. Por isso, é tão importante trazer para as pessoas externas a equipe para avaliar o produto final. Afinal, elas não estarão com o olhar viciado, podendo então melhor identificar bugs ou problemas ou usabilidades do usuário. A documentação é fundamental para auxiliar com a manutenção do software, bem como ajudar programadores que não estiverem envolvidos com o processo de desenvolvimento a entenderem melhor o projeto em si. No caso de um software, o legado, por exemplo, pode estar numa linguagem de programação antiga ou que caiu em desuso. Ter uma documentação completa em mãos pode facilitar bastante a vida dos programadores. Vale destacar que aqui, dependendo da metodologia de desenvolvimento de software, é utilizado o processo de documentação para sofrer alterações. Por exemplo, o método cascata ou waterfall costuma produzir uma documentação mais completa, aprofundada que as metodologias ágeis. O processo de documentação pode ajudar a incluir escritas de uma aplicação, uma API, comandos, objetos ou protocolos que permitem outros desenvolvedores executar determinadas operações sem terem que escrever o código por inteiro. As APIs são principalmente necessárias no caso dos microserviços, como os módulos desse tipo de arquitetura, que pode utilizar diferentes tecnologias ou linguagens de programação. A comunicação entre elas é feita inteiramente através das APIs, que a equipe precisa então desenvolver. Por fim, após ter codificado, testado e aprovado o software, entre a cena da etapa do suporte. Isso inclui processos que vão da instalação até a personalização do programa, para deixá-los com os parâmetros ideais para o cliente. Além disso, essa fase costuma incluir treinamentos para o software, visando construir o usuário final e utilizar propriamente o produto. Mostrando esse processo, vamos ver um exemplo de uma aplicação criada para a segurança veicular. Ela foi desenvolvida para fazer interface com a engenharia automotiva e mostrar as features de segurança do veículo. É uma integração única com as tecnologias da indústria 4.0. Vamos lá? Olá pessoal, neste exemplo vamos ver um desenvolvimento de aplicativo para a segurança veicular. É uma ótima maneira de ajudar a reduzir acidentes e salvar vidas. Nesse exemplo vamos ver um desenvolvimento para a segurança a respeito dos airbags, que pode fornecer uma variedade de recursos, também como alerta visual, alerta de direção desatenta e alertas de colisão iminentes. Eles também podem fornecer informações sobre clima, trânsito e condições da estrada. Mas este exemplo, vamos ver um raio-x sobre o acionamento dos airbags, funcionamento do cinto de segurança, vistas explodidas de componentes como volante, rolamento do cinto de segurança, entre outros. Também podemos ver a parte de estrutura do veículo, a parte de reforço que é muito importante para a parte de colisão, a parte de acionamento, aonde que estão os pontos de colisão, de acionamento do airbag. Então essa aplicação ela foi totalmente desenvolvida de engenharia CAD para um game em aplicativos. Então é muito intuitivo para o pessoal explorar como é o funcionamento
então para as concessionárias explorarem também a parte de segurança desses veículos. Tem também a parte de montagem, que é a parte de learning, né? Como fazer a reparação, a extração do sistema airbag e depois colocar o novo componente novo. Então é uma aplicação bem eficaz. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, que esse tipo de aplicação fazem parte da indústria 4.0 na parte de desenvolvimento de aplicativos, que fazem a integração de engenharia de segurança com a parte de pós-venda ou market share das companhias. Muito obrigado, espero que tenham entendido. Um abraço, pessoal. Já a etapa de manutenção e atualização envolve a correção de bugs que foram descobertos após o lançamento do desenvolvimento de novos requisitos. E ao contrário do que muitos pensam, a fase de manutenção e atualização costuma consumir bastante o tempo e energia das equipes de desenvolvimento, uma vez que qualquer mudança pode exigir uma modificação mais profunda na estrutura do código e de software. Ao longo da aula, você conferiu em detalhes como funciona a criação de software e como pode ver, essa não é um processo fácil, principalmente quando os prazos são curtos e as necessidades são urgentes. Então, se você está precisando de um programa, um aplicativo personalizado, é uma boa alternativa contratar uma empresa de desenvolvimento de software bom e especializada, que consegue identificar, ainda na fase de levantamento de requisitos, os possíveis problemas que o seu projeto pode ter, pode enfrentar na frente e durante a fase de implementação. Além disso, uma empresa especializada em desenvolvimento de software possui indicadores de qualidade e produtividade para cada etapa do ciclo. São coisas como essas que garantem os prazos que serão cumpridos e o custo de desenvolvimento, que ficará dentro do orçamento combinado com o produto final, estará de acordo com as suas expectativas. Vamos ver um pequeno exemplo de uma aplicação de HMI para veículo finalizado, funcionamento da primeira pessoa. Nesse exemplo, vamos ver uma criação de uma aplicação para HMI, interação humana dentro do veículo. Como os veículos de hoje eles têm painel de instrumento, como o telefone celular ou tablets, então aqui vamos ver que se pode fazer games, que isso hoje na legislação não se pode, não é permitida, mas a parte de interação com Spotify, Google Maps, a parte de informação do veículo. Então tudo hoje é integrado a essa aplicação que é desenvolvida previamente por designers e depois é aplicada como um mini software dentro do veículo. Então aqui você pode ver que você pode encontrar as playlists, interagir com os mapas. Então você tem a visão real do veículo, fazendo a trajetória dentro de uma cidade, informação do veículo, a parte técnica, distância, consumo. Então essas interações hoje desenvolvida como aplicativo é muito importante dentro da nossa indústria 4.0, essa parte de interação humana com a máquina. Espero que tenham gostado, pessoal. Grande abraço. O processo de desenvolvimento de aplicativos não é nada fácil para quem entrega às cegas. Os apps tornaram uma tendência no mercado, principalmente pela praticidade e mobilidade de acesso que eles disponibilizam aos usuários. O número de usuários que acessam a internet por meio de smartphones aumentou consideravelmente. Nos últimos anos, no Brasil, 71 milhões de pessoas, representando 56% do total de usuários, à disposição de um móvel para conectar a rede. Esses pontos são principais atrativos que a evolução da tecnologia mobile trouxe para as pessoas. Os tipos de sistemas que utilizamos hoje mais usados no Brasil, sistema iOS e Android. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos ver como funciona um processo de instalação virtual de um modelo de linha, um processo de manufatura, utilização de robótica, mas toda a simulação feita dentro de uma aplicação que se chama Unity. É um modelo 3D de uma formação de um PEC, que é chamado de movimentos contínuos exatos. Então, pessoal, nesse exemplo vamos mostrar na prática como funciona toda essa parte de instalação do projeto e depois a simulação virtual. Como construir
essa aplicação. Vamos lá. Aqui damos primeiro o nome, né, na aplicação do projeto dentro da plataforma Unity. E Unity é um motor, né, que nós chamamos de motor, que desenvolve aplicações para telefone, para indústria. Então, pequenos programas para determinada proposta para o cliente. Então, assim, se você estiver precisando de uma aplicação virtual para desenvolvimento, para aplicativo, realidade virtual, realidade aumentada, o Unity consegue te proporcionar isso. Então aqui vamos ver todo tipo de processo, né, para melhoria dessa aplicação, que essa aplicação foi construída para melhorar o processo e fazer a simulação desse processo para treinamento e também para a parte dinâmica de movimentação para ver o funcionamento dessa linha. Então assim, aqui não é um software, nós vamos criar fase por fase todo o processo desse modelo que vamos mostrar aqui, que de uma simulação de uma linha junto com a robótica. Então é uma aplicação que vai ser desenvolvida aqui. Então aqui, primeiramente, você tem toda a interface do programa e o espaço para trabalhar, que é essa janela. Essa janela, então, assim, é o seguinte: a parte inferior você tem toda a parte de estrutura, que ele vai inserir agora, começar a inserir alguns packs. Como ele já construiu alguns, então ele já vai inserir alguns tipos de arquivo. E a parte de baixo, onde que é a parte de materiais, texturas e também a parte de animações. Então ele já está carregando o modelo já. Ele carregou toda a parte, né? Ele importou toda a árvore. Você está vendo aí que essa é a árvore do Unity, né? Mostrando como está fazendo esse import. Agora ele está carregando todo o modelo. Logo aparecem algumas mensagens, que é normal. Esse aí pode ser a parte de compatibilidade, né? E também mapeio de materiais. Aí está, pessoal, o primeiro, os arquivos 3D dessa aplicação. Você tem um braço de robô, tem uma linha. Então, como isso é estático, ele vai aplicar agora movimento, fazer a parte das movimentações. Ele deu play ali, que agora vai entrar no modo dinâmica. Já está construída a parte dinâmica já, se vocês verem. Já está funcionando. A outra janela é para fazer a setagem dos processos. Então aqui vocês estão vendo que os produtos estão contínuos, né? Então a produção está sendo feita. Consiste uma linha, né? Uma esteira, um robô que faz a parte de selecionar o produto e depois colocar ele no recipiente. Ali, se ele quiser fazer toda a parte de alteração, ele consegue fazer pelas árvores auxiliares ao lado. A parte de inspeção que fala, né? Inspeção 3D. No meio você também tem os eixos Y, X e Z. Você para o processo e faz as modificações. Automaticamente, quando você faz esse tipo de modificações, você consegue gravar o que vai ser alterado. Então, assim, se você vai fazer um desplaçamento em X ou Y, você consegue guardar e gravar essas coordenadas, porque na hora que você vai simular, vai acionar o play, ele já consegue fazer tudo isso sozinho. Ele segue o ciclo do processo. Aqui é a parte de layers, né? Essa parte de layers é muito importante porque ali está toda a parte de toda a estrutura dos modelos 3D, a parte de quadrantes, linhas de auxiliares, a parte 3D também, a parte de cores. Então ali está toda a parte de layer. Se você desligar algum layer e alterar, que tem uma lupinha, tem um olhozinho do lado, ele automaticamente vai colocar o objeto em hide. O hide significa desligado, ele desliga. Show, ele vai ativar. Pessoal, normalmente essas aplicações são muito feitas nas indústrias, porque são aplicações específicas. Como muitas das vezes as empresas têm as plataformas que
fornece os programas para a parte de simulação. De uns 2 anos para cá, as empresas estão desenvolvendo um setor para desenvolvedores na parte de criação de software que utilizam esse tipo de motor, que é essa plataforma que chama Unity, ou então Unreal, que são motores. Motores é o software. Motores que geram outro tipo de software. Aí no qual eles já vão utilizando essa parte. Então aqui você está vendo que ele já desenvolveu esse, ele conseguiu até para fazer a venda do asset. Asset significa a parte de materiais ou então algum API que você pode encontrar na internet gratuitamente ou então pagá-la por isso. Os motores, pessoal, eu vou explicar como funcionam esses tipos de motores, como Unity e Unreal. São softwares que você constrói outros tipos de softwares dentro deles. Então a base dele você consegue trazer os 3D, mas também tu consegue trazer também a parte de programação, que é uma linguagem. A Unity utiliza muito o C e o C Sharp. Então o tipo de linguagem desse programa chama Unity é C Sharp. Utilizando essa linguagem você consegue fazer um misto com 3D. Então assim, além de fazer toda a parte dinâmica, né, dos 3D, colocar movimentações, a parte de render, eu consigo trazer esse tipo de programação, porque os nossos periféricos como telefone, tablet, óculos de realidade virtual ou então outros sistemas, outros tipos de periféricos absorvem esse tipo de aplicação. Eu gero as aplicações para sistema Android, então para sistema iOS ou então até para sistema Windows. Então você consegue gerar esse tipo de aplicação pré-determinada. Quando você já está desenvolvendo um tipo de aplicação, você está construindo um pequeno software determinado para esse tipo de processo. No caso, esse exemplo nosso é um processo de uma pequena manufatura, que os produtos correm pela esteira e depois eles estão indo para uma caixa de armazenamento. Então ali simula a parte da robótica, e se eu quiser pegar esse modelo e fazer um export com realidade aumentada, ele aceita também, porque eu tenho as APIs. APIs são pequenas linguagens de programação que conversam com os modelos 3D, que fazem a conversa para os sistemas como telefone, né, como sistema telefone Android, então o sistema iOS, que é do iPhone. Aí eu consigo depois gerar uma aplicação para criar a realidade aumentada. Se eu quiser desenvolver a realidade virtual com óculos, eu também consigo, através desses motores, como esse de software, gerar programação e gerar uma build. Build é um pequeno programa que serve para realidade virtual. Aí eu vou utilizar o óculos, vou fazer imersão, e nesse caso eu poderia fazer uma imersão para tema de uma prática, né, de treinamento, para segurança ou para inspeção do produto. Aqui vocês estão vendo que eu consigo também jogar com as câmeras, né, colocar câmeras frontais, laterais, no detalhe para ver todo tipo de processo. Se você viu que o robô jogou os produtos fora da caixa, porque ele está simulando alguma anomalia nesse processo. Pessoal, também vocês podem ver também que trabalhando dentro do virtual você tem um grau de liberdade muito grande. Nesses motores, a parte de física, né? O que significa isso? Que eu consigo simular a gravidade. Então vocês viram no exemplo ali o robô jogando a caixa e os produtos caindo no chão. Então ali tem um pequeno programação de física. Você consegue fazer a simulação de gravidade. Então ele consegue entender que os produtos caem no chão e tem ali no chão um sólido que vão pará-los. A parte de colisão também é a mesma coisa. No virtual eles conseguem enxergar que os outros sólidos são objetos. Então ele não precisa, ele vai entender que se eu chegar perto eu vou bater neles, ou então eu vou ter uma interferência.
ele consegue enxergar isso. Então ele consegue enxergar a parte de tato, de interferência. Se eu tocar face com face, eu não posso prosseguir, porque aqui eu vou gerar um esforço e eu vou ou deformar ou entrar dentro do 3D. Então você consegue fazer esse tipo de setagem. Então os motores hoje eles entendem a parte de física e também química. Você também consegue simular também a parte de fire, de fogo, de ar, que entra aí a parte de CFD, que é a parte de dinâmica. Você está vendo que o robô pegou outro tipo de caixa, ele está fazendo as alterações. Também vocês também podem entender, pessoal, que dentro desse menu você consegue gerar aqui pequenos botões pré-determinados. Aqui você está vendo que tem a parte de CAN, Drive Speed. Eu consigo acelerar a parte da esteira. Então assim, eu tenho um grau de liberdade muito grande. Continuando aqui o processo, você tem a parte também dos eixos, Empty e Non-Empty to Empty, que é a parte de habilitação do objeto. Então aqui eu consigo gerar controladores virtuais para setar e fazer alterações nessa cena virtual. Eu chamo de cena porque é uma cena mesmo, né? Aqui tem alguns robôs, um centro de produção. Então nessa aplicação. E todo produto, pessoal, quando você pega de UCAD um conjunto desse 3D, automaticamente o motor, que é essa ferramenta, ela consegue entender que os componentes estão linkados por constraints. O que significa constraints? Ele consegue enxergar que todos os objetos eles são linkados e fixados. Ele consegue também identificar objetos que conseguem movimentar. O que seriam esses tipos de movimento? Os movimentos X, Y, Z, de andar para a direita e esquerda, então, até movimentos circulares. Então eu tenho um grau de entendimento dentro do motor que ele fala o seguinte: eu tenho aqui um cilindro, e esse cilindro ele tem um outro sólido que está na horizontal. Ele consegue enxergar que o único movimento que se pode fazer é girar anti-horário ou horário. Então assim, podemos dizer que esse tipo de software, né, e o entendimento deles, quando você traz modelos 3D para dentro deles, eles estão tendo um grau de entendimento seguinte: que ele consegue identificar o que é paralelismo, coincidencidade, tangentes. Então assim, linhas de centro. Então ele consegue entender isso. Normalmente você aplica isso nos modelos 3D. Aqui não. Aqui ele consegue entender isso. Então ele tem uma certa inteligência. Já que no nosso modelo, nessa nossa cena 3D, ele está fazendo um tipo de processo que está alterando toda essa parte de movimentação. Então ele está fazendo um tipo de setagem que ele vai mudar a dinâmica dessa cena. Você pode acelerar, você pode diminuir a parte da linha. Como está tudo linkado, e tem outra coisa também, pessoal, que normalmente quando você faz alguma dinâmica de um robô buscar o recipiente, se você conseguir diminuir a movimentação, automaticamente, como eles estão linkados, e o motor, que eu falo que é o software, ele consegue identificar que o processo, aquele processo que ele fazia, imaginamos, a 1, se você reduzir a velocidade dele para 0.2, ele consegue fazer a 0.8. Então eles são linkados. Então ele tem certa inteligência seguinte: eu vou diminuir a minha velocidade porque eu recebi um comando. Então todos vão entrar no mesmo processo. Isso aí é uma certa inteligência. Não é que eu vou pegar cada objeto e diminuir a velocidade. Não. Dentro desse motor
ele consegue enxergar isso. Então você dá vida a esse tipo de processo. Eu posso acelerá-lo, posso diminuir a velocidade do processo. Então vocês podem entender que o grau de liberdade é muito grande. No caso aqui, se vocês quiserem ver a parte da esteira e colocar os materiais transparentes, você consegue também enxergar isso. Você também viu aqui, ó, entendeu que ele colocou o produto agora deitado na esteira. Automaticamente o robô que faz que ele pega, ele põe na caixa, entendeu que ele consegue virar. Ele pega ele pela ponta e vira ele 90 graus e coloca no recipiente. Aqui agora ele está aumentando a velocidade. Ele vai colocando as latinhas dentro do recipiente. Nesse caso ele está gerando export, ele está gerando uma build. Uma build na nossa linguagem hoje seria ele está gerando uma aplicação que automaticamente você pode clicar duas, não precisa do software. Você vai receber a aplicação já como um programinha e já consegue já executá-la no seu telefone ou então no seu PC sem necessitar do software. Ele cria um pequeno tutorialzinho mostrando como é feito esse tipo de instalação. E no caso, já partimos já para a finalização dessa build. Ele gerou essa caixa de diálogo com a parte de ajuda, né, tipo um help. Então você pode ver que é uma aplicação bem, podemos dizer bem completa. Já passamos para a parte final, né, que vai agora adicionar objetos e gerar essa build para execução. Então, pessoal, esse exemplo foi mais para mostrar como eu consigo alterar os processos e mudar essa parte dentro do processo 3D. Vimos também como é fácil alterar a parte da dinâmica, todos os processos, e vimos também como podemos executar pequenas aplicações para outros tipos de plataforma, como telefone, tablet, óculos de realidade virtual. Então espero que tenha gostado, pessoal. Um grande abraço. Aplicações híbridas requerem uma linguagem de programação muito mais simples, por isso não é necessário contar com profissionais tão especializados. Além disso, o seu código é único, ao contrário dos modelos nativos, que são feitos com base em um sistema específico. Como as aplicações desenvolvidas para diferentes sistemas contam com um código mais simples, e eles acabaram saindo mais baratos que os demais. Isso também possibilita maior agilidade no desenvolvimento e nas atualizações do app. Ainda assim, uma aplicação nativa conta com um desempenho muito superior que as híbridas. Além disso, os apps desenvolvidos aqui não contam com algumas funções dos smartphones, podendo impactar diretamente na experiência do usuário. Este outro exemplo, vamos ver uma aplicação de Digital Twin, quer dizer em tradução literal, o gêmeo digital. São aplicações para explorar máquinas ou produtos que uma aplicação 3D de demonstração de produtos ou manutenção. Vamos ver? Gêmeo digital. As soluções para o gêmeo digital é para criar aplicações para entrega técnica, treinamento e também a parte de mostruário
de cada produto. Neste exemplo, estamos mostrando a parte que foi desenvolvida, a parte de engenharia de CAD, e depois a parte de criação de aplicativo para pós-vendas, para concessionários. Aqui você pode ver que podemos trabalhar com a parte de features, treinar variantes, a parte também de learn, de melhores práticas de montagem e aprendizado de manutenção, a parte de funcionamento, né, de componentes, de componentes funcionando, realidade aumentada assistida, que isso hoje está crescendo muito pela distância. Então você pode ver que a parte do gêmeo digital para criações de realidade aumentada, realidade virtual e 3D View é muito importante hoje para o nosso desenvolvimento dentro da indústria 4.0. Espero que tenham gostado, pessoal. Gostaram, pessoal, deste módulo? São muitas informações que complementam a nossa indústria 4.0 e como os processos aperfeiçoados são importantes para o desenvolvimento. Em nosso próximo encontro vamos falar em análise prévias e simulações virtuais. Nos vemos na próxima. Obrigado e até mais. Tchau!